Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. Eu sou Juliana Sabino, mãe atípica, especialista em acessibilidade, mestre em engenharia civil, empresária, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e nessa live de hoje nós vamos continuar respondendo aos participantes da última edição da Jornada de Edificação Acessível que aconteceu no começo do mês de fevereiro e aqui os participantes tiveram a possibilidade de enviar algumas perguntas aqui para mim e são exatamente essas perguntas que eu estou respondendo aqui sempre às quartas-feiras. Porém, essa semana eu vou fazer algo diferente, vou responder hoje, vou responder na sexta-feira. Por quê? Porque nós já estamos em uma nova edição da Jornada de Edificação Acessível e eu ainda não terminei de responder as perguntas. Então eu vou dar uma acelerada, dar um gás aqui para a gente não atropelar aqui, uma não atropelar a outra. Então hoje nós vamos responder, sexta-feira nós vamos responder também nesse nosso horário, sempre às 7h30 da manhã, para ver se a gente termina, né, as perguntas que foram enviadas pelos participantes da edição de fevereiro. Então, já vou fazer aqui o convite, se você não participou, se você gostaria de participar, Jornada de Edificação Acessível, um evento gratuito, onde eu estou ensinando justamente isso, para profissionais da construção, arquitetos, engenheiros, técnicos de edificações, profissionais de segurança do trabalho, design de interiores, como não, os primeiros passos para se tornarem referências em acessibilidade arquitetônica. E já será na semana que vem, dia 7, 9 e 11 de abril, segunda-feira é a nossa primeira aula. Toda essa semana nós estamos fazendo as lives de aquecimento, que também estão imperdíveis. Então, se você quiser participar, o link para você fazer a sua inscrição, somente para inscritos, será... O link está aqui na bio do meu perfil do Instagram e se você estiver vendo pelo YouTube, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você se inscrever para a Jornada da Edificação Acessível. Uma entrega, um material disruptivo, considerando a acessibilidade arquitetônica. Participe, estamos preparando tudo com muito carinho aqui para todos vocês, tá bom? Então vamos continuar aqui respondendo as perguntas dos participantes da última Jornada da Edificação Acessível. A próxima vai ser a seguinte: como fazer a acessibilidade ser mais integrada ao todo? É uma pergunta bem interessante, porque quando você fala acessibilidade, normalmente as pessoas têm uma ideia de que aquilo é algo que venha separado. E, na verdade, isso já é absolutamente integrado à ideia da edificação, ou pelo menos deveria. Então, o que a gente deve pensar? Eu já expliquei, tenho explicado isso muitas vezes, que a acessibilidade nada mais é do que a gente possibilitar que as pessoas consigam realizar as suas tarefas cotidianas com facilidade. E no caso da acessibilidade arquitetônica, isso consiste em eliminar barreiras no espaço, nas edificações, na infraestrutura urbana, para que as pessoas consigam utilizar o espaço para qual a finalidade que ele existe ali. Então, se for um centro de saúde, tem uma finalidade. Se for uma instituição de ensino, tem uma finalidade. Um cinema, uma repartição pública, a calçada. Então, todos esses elementos arquitetônicos, urbanísticos, têm uma finalidade. Então, você possibilitar que todas as pessoas consigam utilizá-los de acordo com a sua finalidade é o princípio, assim, né, mais abrangente da acessibilidade. E isso em todas as áreas. Na área nos transportes, na comunicação, no meio digital. Então, quando você dá essa possibilidade, você está trabalhando a acessibilidade. E aqui essa pergunta, como fazer a acessibilidade mais integrada ao todo, é justamente isso que eu estou ensinando lá na jornada, desde que eu vou ensinar, né? Mas eu já estou trazendo nas lives de aquecimento. Porque quando você vai projetar um espaço de edificação, trazendo aqui para o âmbito do projeto, você tem que pensar naquele espaço de modo que ele possa ser utilizado por todas as pessoas. E quando você pensa em todas as pessoas, são todas as pessoas mesmo, independente de suas capacidades, de suas limitações, da sua condição de percepção ali, sensorial. Então, você vai considerar que todas as pessoas devem utilizar aquele espaço qual você esteja projetando, e para você fazer isso, você vai precisar conhecer e implementar o referencial técnico da acessibilidade, porque você vai precisar colocar alguns elementos que vão ser específicos de acordo com cada característica de cada pessoa. Então você vai ter elementos que vão ser indicados para pessoas com deficiência física, outros que vão ser para pessoas com deficiência visual, outros para pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, outro para pessoas que têm baixa estatura. Então lá você vai ter um parâmetro
tanto nas normas quanto na legislação, para conseguir fazer exatamente isso, acessibilidade integrada ao todo. Você já vai conceber aquele espaço pensando que todas as pessoas vão poder utilizar aquele espaço. Então, isso aqui, ó, você vai pensar nas pessoas quando você estiver projetando. Quando você estiver ali pensando como aquele espaço será utilizado, você tem que pensar, mentalizar, visualizar ali as pessoas utilizando aquele espaço. E não só pessoas típicas, pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Você tem que considerar a diversidade humana na hora de projetar. Então, quando você considera isso, você consegue acessibilidade mais integrada ao todo, tá? E é exatamente isso que você vai aprender na semana que vem, lá na Jornada da Edificação Acessível. Como que você vai conseguir fazer isso de um jeito mais efetivo? Então, convido você a participar. Vou falar de uma maneira muito mais detalhada como que você vai conseguir fazer esse tipo de implementação aqui de um jeito mais simples, de um jeito mais fácil, descomplicado. Tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreva, que lá a gente vai trazer isso de uma maneira muito mais detalhada, esmiuçada, destrinchada aí para todos vocês. Vou pegar essa impressora aqui que ela tá fazendo barulho danado. Próxima pergunta aqui, ó. Como conseguir clientes nesta área? Como conseguir clientes nessa área? Gente, muitas pessoas pensam que para você trabalhar com acessibilidade é assim em muitas outras áreas, que a gente deve sair, buscar os clientes, levar o portfólio das empresas, apresentar o nosso trabalho. Isso é uma possibilidade também. Porém, o que a gente precisa pensar é, primeiro, dominar as informações. Saber onde você vai buscar essas informações sobre acessibilidade, tá? E saber como que você vai empregar aquele referencial técnico no seu trabalho. Então, se você já é esse profissional que domina essa questão da acessibilidade, aí você parte para essa parte de saber como que você vai conseguir clientes na área. E não necessariamente você precisa ir lá e fazer e buscar. Eu fiz isso no começo e eu via que não tinha muito resultado, não era muito frutífero. Por quê? Às vezes eu ia, buscava as empresas que estavam aqui na minha região e falava, então eu trabalho com acessibilidade, eu posso apresentar aqui o trabalho da minha empresa. E não havia uma demanda específica ali naquela empresa que eu estivesse apresentando aquela possibilidade de implementar requisitos de acessibilidade, porque não era uma necessidade ali daquele momento, uma demanda daquela empresa naquele momento. Porém, essa demanda existe e você precisa pensar que você deve aparecer, você deve estar disponível para essas empresas que já estão com essa demanda. E como essa demanda acontece? Muitas das vezes, muitas empresas não estão atentas a essa questão da acessibilidade porque elas ainda não foram provocadas ou não sabem ali que precisam atender a esses requisitos e que são requisitos legais e normativos obrigatórios que devem ser implementados. Porém, quando entra o papel da fiscalização, aí a coisa muda de figura, porque a fiscalização ela vai ser aquele ente que vai impelir aquela empresa a buscar o seu serviço, desde que você seja um especialista em acessibilidade. Então, são para essas pessoas que já têm essa demanda que você vai apresentar o seu trabalho, mas não necessariamente você vai lá buscá-las, você tem que aparecer para quando alguém vier buscar isso de alguma forma, você esteja lá e seja a pessoa que vai estar preparada para atender aquela demanda ali que exista naquela empresa que já entende que precisa atender a requisitos de acessibilidade, tá? Então, existe um caminho para que isso seja feito. O primeiro deles, eu estou traçando assim, uma linha de raciocínio, inclusive nas lives de aquecimento, de como que você vai poder ser essa pessoa que vai estar disponível, a estrutura mínima que você vai precisar ter para ser essa pessoa que vai conseguir aparecer para essa empresa que já tem essa demanda, que vai ser uma maneira muito mais fácil de você conseguir apresentar e até vender, apresentar o seu trabalho e levar as soluções ali que você tem a oferecer para essa empresa e ser muito bem remunerado com isso. Que o mercado da acessibilidade, eu disse ontem, as formas de entrar no mercado da acessibilidade, e existem muitas formas, e ao longo de toda essa semana eu vou trazer mais detalhadamente outras questões que vão fazer com que você seja esse profissional que seja requisitado na área da acessibilidade, assim como eu sou aqui na minha empresa,
tá bom? Então, você vai conseguir clientes tendo esse tipo de raciocínio, não buscando clientes aleatórios, mas buscando os clientes certos para que você consiga apresentar aquele seu trabalho de qualidade, desde que você seja um profissional qualificado e que domine o referencial técnico da acessibilidade e, além de dominar, saiba, né, empregá-lo, levando resultados aí para quem precisa. Avançando aqui nas nossas perguntas, como você convence ao cliente que a acessibilidade é essencial para o bom funcionamento da edificação? Gente, essa pergunta aqui, ó, ela é muito recorrente, porque a principal queixa que eu vejo aqui entre as pessoas é a seguinte, entre, né, os profissionais: eu tenho aqui que trabalhar acessibilidade, mas o meu cliente, ele está relutante, ele fala que não precisa, que eu não tenho, que não vai implementar esses itens de acessibilidade aqui, que isso é tudo uma bobagem, que vai fazer como ele sempre fez, tá? Então isso é uma questão que é colocada aqui de maneira recorrente. Sempre tem algum arquiteto, um engenheiro que fala: meu cliente não quer implementar, o que eu faço? Então vamos lá. Isso aqui não é uma questão de convencimento, né? A pergunta aqui, ó, como você convence ao cliente que a acessibilidade é essencial para o bom funcionamento? Então a gente tem dois cenários, vou colocar dois cenários hipotéticos aqui, claro que tem outros, mas vou colocar dois cenários. O primeiro é você trabalhar a acessibilidade com esse cliente que eu disse aqui na questão anterior, que é aquele cliente que já sabe que ele vai precisar implementar requisitos de acessibilidade. E por que ele sabe? Porque ele foi fiscalizado, porque ele está querendo ali renovar o seu alvará de funcionamento e não consegue, porque a prefeitura está falando: para eu disponibilizar esse, né, liberar esse documento aqui para vocês, você vai precisar ser acessível, você vai precisar ter itens de acessibilidade aí no seu espaço, na sua edificação. E isso é uma realidade muito presente aí, principalmente aqui nas várias demandas que chegam aqui para a minha empresa. Tá? Então você tem esse cliente que já entende que vai precisar, que já está com essa demanda específica da acessibilidade, vai chegar até você. Então esse cliente, ele já foi convencido por aquele ente fiscalizador de que ele vai precisar implementar, porque aquilo, a falta de acessibilidade, irá ter implicações aí na realidade do espaço ou da edificação dele ou do negócio dele, né? Então ele vai precisar implementar os requisitos de acessibilidade. Agora, uma outra situação que pode ser a mais presente aqui no caso dessa pessoa que fez essa pergunta, é quando você é um profissional que trabalha ali na elaboração de projetos de edificações, projetos convencionais arquitetônicos. E, na verdade, você que é esse profissional que elabora esses projetos, tem a obrigação legal de atender aos requisitos de acessibilidade. Toda vez que você vai elaborar um projeto, você vai, né, emitir lá o seu documento de responsabilidade técnica, a sua ART, a sua RRT. E para você conseguir emitir esse documento, você vai ter uma caixinha de seleção ali no site do CAL, no momento lá que você estiver preenchendo o seu documento, onde você vai indicar que você está atendendo à acessibilidade naquele projeto que você está elaborando. Tanto projeto quanto construções. E essa caixinha de seleção, ela existe, não é de uma maneira aleatória, ela existe por um motivo. Porque está na legislação que os profissionais tem a obrigação, né, obrigação legal, já que está na lei, de cumprir a esses requisitos de acessibilidade, de projetar e construir espaços acessíveis, tá? Só que muitos clientes não têm a noção de que isso é uma obrigação legal e que você, profissional que está lá assinando o seu documento de responsabilidade técnica, será efetivamente responsabilizado caso você não atenda a esse requisito e caso esse projeto avance, né, nas suas etapas seguintes de aprovação de projeto, de construção, de utilização. Então pode ser que em qualquer uma dessas etapas, ao longo de todo o ciclo de vida da edificação, você que colocou o seu nome lá, que elaborou aquele projeto, venha a ser responsabilizado e até tenha que fazer as correções necessárias ali, considerando a acessibilidade, porque aquilo não foi já implementado ainda na fase de projeto. Tá? Então é uma responsabilidade técnica e uma responsabilidade civil. Porque por mais que aquele projeto, né, seja aprovado numa prefeitura da vida aí, que ele seja, aquela construção receba
a baixa habites da construção ali, por mais que receba alvará de funcionamento por uma falha na fiscalização, porque ao longo de todas essas etapas do processo é necessário o atendimento a requisitos de acessibilidade, então você tem essa obrigatoriedade. Então, por mais que existam falhas, em algum momento pode ser que aquele responsável por aquele espaço seja convidado, entre muitas aspas, a se adequar para atender a requisitos de acessibilidade. Então, quando você entende as implicações que isso pode ter, tanto na sua vida profissional, você como profissional que está ali, colocou o seu nome naquele projeto e assegurou que aquele projeto atende requisitos de acessibilidade, quanto o seu cliente, que será, né, o responsável por aquele empreendimento no qual você está projetando, também terá uma responsabilidade, terá que arcar com possíveis alterações para que aquele espaço se torne acessível. E quando você fala de alterações, a gente está falando de avaliações, de despesas que serão muito maiores do que se aqueles conceitos estivessem sido implementados ali na fase de projeto. Tá? Então, entender que é uma obrigação legal, entender, levar para ele casos de colegas que vocês conheçam que tiveram que arcar com os custos de implementação, de adequação de espaços e edificações que não foram concebidos de acordo com requisitos de acessibilidade, porque isso acontece. Eu mesma já participei de vários desses processos. Teve um cliente meu aqui, certa vez, que contratou uma construtora para poder fazer todo o projeto da sua sede, era uma sede grande aqui em Belo Horizonte, contratou uma construtora e desconfiou, né, depois de muitas fases da etapa construtiva ali já implementadas, desconfiou de que muitos requisitos de acessibilidade não estavam sendo atendidos. O cliente, foi o caso contrário desse que você está colocando aqui. E a construtora assegurou, não, aqui está atendendo sim, tudo aqui tem acessibilidade, está tudo de acordo com as leis, de acordo com as normas. Como ele teve essa desconfiança, ele buscou uma empresa externa, no caso a minha, que a minha empresa é especializada em acessibilidade, e lá fui eu para poder fazer uma avaliação. E de fato, muitos dos itens não estavam de acordo com o referencial técnico da acessibilidade. E foi essa a informação embasada, né? Então mostrei, ó, tá vendo aqui o referencial? Aquele outro não está atendendo aos requisitos de acessibilidade. E essa construtora, esse cliente fez com que essa construtora fizesse todas as alterações para que esses requisitos fossem atendidos. Então, algo absolutamente desnecessário, que se tivesse sido implementado ali na fase de projeto ainda, não teria nenhum tipo de questão, né, de retrabalho, de despesa adicional nesse processo aí de construção, nesse caso específico. Então, isso é algo que acontece. A gente tem que ter muita seriedade para trabalhar, especialmente com projetos atuais, porque a legislação ela remete lá ao ano de 2004, né, do ano de 2000. A gente tem no ano 2000, Lei Federal 10.098, tem a legislação anterior ainda, né? Mas as principais, 10.098, que vai trazer de maneira mais geral ali essa obrigatoriedade em âmbito federal de atender a requisitos de acessibilidade. Tem a regulamentação, Decreto Federal 5296, que vem regulamentar essa legislação do ano 2000, que é lá no ano de 2004, Decreto Federal 5296. E lá é uma data, assim, né, colocando a partir dessa data, precisaremos ter todos esses itens aqui implementados em todos os espaços, todas as edificações. Então, quando você não considera isso, e agora, ano 2025, e até edificações recentes que são construídas aí sem atender a requisitos de acessibilidade, é algo muito sério. Então, a fiscalização está cada vez mais atuante, está cada vez mais se qualificando, entendendo quais são esses requisitos que efetivamente devem ser implementados, e tanto você como profissional, quanto esse seu cliente que não queira atender a requisitos de acessibilidade, podem ter problemas em não fazer isso futuramente e precisar fazer essa adequação em algum momento aí ao longo de todo o ciclo de vida da edificação. Tá? Então, esse eu acho que é um argumento muito forte para você conseguir levar para o seu cliente, falar, olha, a responsabilidade técnica que é minha, então eu vou precisar atender para eu atender a legislação, porque eu que estou assinando isso aqui, depois isso pode recair sobre mim. Então, trazer essa conscientização de que não é uma preferência, é uma obrigação legal que está prevista na legislação, você deve conhecer essa legislação, saber qual é a lei que você vai mostrar lá para o seu cliente. Está vendo que essa legislação? Então, tá vendo o que está falando aqui? Ó? Eu preciso atender a acessibilidade no meu projeto, eu que vou assinar isso aqui. Então, a responsabilidade disso aqui, hoje e futuramente, será minha, o meu nome que vai estar aqui.
Então, acho que esse é um argumento forte, desde que você conheça quais são essas leis que vão trazer essa obrigação de você atender a requisitos de acessibilidade. E eu vou falar sobre essas leis lá na primeira aula da Jornada de Edificação Acessível, que já começa na segunda-feira. Então, na segunda-feira, teremos lá a nossa aula quais são as principais leis e normas de acessibilidade e como utilizá-los ali na prática. Então você vai conhecer quais são essas leis, como que você vai utilizar para implementar os requisitos de acessibilidade aí no seu projeto. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, participe lá da primeira aula que vai ser exatamente sobre isso que eu vou falar lá, tá bom? Continuando aqui, ó. Como empreender nesse mercado? Há muitas maneiras de empreender nesse mercado e você fez essa pergunta para a pessoa certa. Eu sou uma pessoa que empreende nesse mercado, que desde 2016, a minha empresa é de 2016, então existem muitas maneiras de atuar com acessibilidade. Inclusive, se você buscar aqui no meu perfil, eu fiz uma live de aquecimento para a jornada ontem que fala como entrar no mercado de acessibilidade. E lá tem muitos exemplos dos serviços que você pode oferecer considerando a acessibilidade. E, gente, é um leque de oportunidades muito grande. Porque você fala, acessibilidade, muitas pessoas pensam na parte aí de elaboração de projetos, que devem ser acessíveis, que é uma obrigação legal, que foi o que eu trouxe para vocês agora há pouco. Porém, a acessibilidade, ela é exigida. Tanto nessa fase de projeto, né, no âmbito do projeto, que você vai precisar conceber projetos que já atendam a requisitos de acessibilidade, mas ela também é obrigatória para edificações existentes, para toda a infraestrutura urbana. Para edificações existentes, considerando edificações de uso público e de uso coletivo. Em edificações de uso privado, considerando áreas de uso comum. Então, é obrigatório, tanto em edificações que não existem, que ainda serão construídas, quanto em edificações existentes. Então, esses requisitos de acessibilidade, eles devem ser atendidos. Então, como existe esse campo enorme de atuação, ainda tem mais um que eu vou falar aqui para vocês, que é quando você, edificações privadas, de uso privado, também há muita demanda considerando a acessibilidade. Só que você deve entender como que você vai levar as soluções, porque vai ser de um jeito diferente. Uma coisa é quando você tem a obrigação de atender aos requisitos técnicos de acessibilidade para todas as pessoas, que são espaços públicos, edificações de uso público, de uso coletivo, privados com área de uso comum. E você tem, nesse caso de edificações privadas unifamiliares, você tem, né, a partir do seu conhecimento aí de quais são os parâmetros da acessibilidade, você vai saber mostrar, fazer a indicação dentro daquele espaço para melhor atender as demandas dos moradores daquele espaço unifamiliar ali, ou seja, dentro das próprias casas das pessoas. Por exemplo, se você tem uma pessoa que é uma pessoa em cadeira de rodas, uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa com deficiência visual, essa pessoa ela vai morar em algum lugar. Então, esse local que ela mora, ela vai precisar fazer algumas adaptações para que ela consiga utilizá-lo na sua efetividade, para fazer o que se faz ali para morar, né? Ter conforto e segurança na sua própria casa. Então, você vai, a partir do seu conhecimento em acessibilidade, levar quais são as possibilidades, não obrigatoriedade. A possibilidade vai apresentar, olha, tem esse parâmetro aqui que eu acho que pode ser interessante. Por exemplo, você pode colocar aqui as suas portas mais largas. Mas quanto mais largas? Lá na norma fala 80. Então, você pode colocar aqui uma porta com uma largura, com um vão livre mínimo de 80, que você vai ter segurança e conforto na hora de transpor esse obstáculo aqui, na hora de circular aí pelo ambiente da sua residência. Então, assim como tem há outros parâmetros que estão na norma que você pode utilizar como referência nesses casos específicos que existe uma demanda também, especialmente na área de você ir lá e mostrar quais são as possibilidades, entender como que as pessoas estão utilizando aquele espaço, quais as facilidades que você pode trazer e, tendo esses parâmetros, você vai conseguir fazer essa indicação de um jeito muito mais assertivo. Então, como existe todo esse campo de atuação, existem muitas oportunidades, desde da fase de você trabalhar
com a parte do seu conhecimento, ou seja, com serviços técnicos de acessibilidade, seja uma consultoria, um laudo de acessibilidade, projetos de acessibilidade. Há muitas maneiras de você oferecer e elaborar projetos de acessibilidade, de você oferecer e elaborar laudos de acessibilidade, e tudo isso eu trouxe de uma maneira muito mais detalhada na live de aquecimento que eu fiz aqui para a Jornada de Edificação Acessível ontem. Então tá fresquinho aqui. Busca aqui no meu perfil que vai estar aqui. Essas lives de aquecimento, elas vão sair do ar quando terminar todo o evento, né? Então, se você está vendo aqui por agora, né? Hoje aqui, dia 2 de abril, você veja que vai estar lá bem explicado quais são todas as oportunidades, né? Como existe esse campo enorme de atuação, há também muitas oportunidades de você ir lá e levar as soluções, considerando aí o referencial técnico da acessibilidade. Então há muitas maneiras de empreender. E além dessa parte de você conseguir trabalhar com a informação técnica, você ainda pode levar as soluções de implementação para espaços e edificações existentes. Então você pode ser aquela pessoa que vai lá trabalhar a adequação de espaço, você pode ter uma equipe que vai fazer a sinalização daquele espaço, pode ser que você tenha um perfil mais de execução de mão na massa, tenha uma equipe aí de construção e possa fazer a implementação de obras civis para a promoção da acessibilidade. Você pode trabalhar com projeto e reforma de calçada, calçadas acessíveis aí na sua região, você vai entender qual referência você vai utilizar para projetar ou construir essas calçadas e levar a solução definitiva ali para a calçada daquele cliente que tem aquela demanda. Você pode trabalhar oferecendo os produtos para a promoção da acessibilidade. Eu ofereço aqui, tenho muitos produtos para acessibilidade, então tem sinalização em formato acessível, tem sinalização com braille, tem sinalização tátil no piso, mapa tátil. Gente, é uma infinidade de coisas que você pode oferecer considerando a acessibilidade arquitetônica, tanto no âmbito da informação técnica, que deve ser levada aí a todas as pessoas, quanto no âmbito da oferta aí, de ir lá, de fato, tornar espaços acessíveis, colocar a mão na massa, instalar o piso tátil, instalar as plaquinhas no lugar certo, né? Vender os produtos. Então, existem muitas formas de empreender nesse mercado da acessibilidade. Mais uma aqui, achar clientes. Gente, já falei sobre isso nessa live aqui, então volta aqui a pergunta, considero que já foi respondida aqui a pergunta similar à que foi feita anterior. Como conseguir clientes nessa área? Né? Basicamente a mesma pergunta. Pergunta sobre detalhes de projetos, então, né? É mais uma pergunta que o pessoal mandou aqui. Pergunta sobre detalhes de projetos. Existem muitas maneiras de projetar acessibilidade, maneiras de você projetar considerando o projeto, né? Projeto de uma edificação que ainda não foi construída. Então você tem um projeto arquitetônico, você já implementa acessibilidade, que eu já falei nessa live aqui mesmo ainda. Você tem outros tipos de projeto de acessibilidade, projeto detalhado, projeto específico, projeto... Falei sobre todos eles nessa mesma live de aquecimento aqui de ontem, que eu falei como entrar no mercado da acessibilidade, né? Como atuar no mercado aí da acessibilidade. Então pode ver lá, há muitas maneiras que isso pode ser feito. É sério? Sim, é sério. Você pode fazer uma pergunta. Não fez a pergunta? Não tem a resposta para a pergunta. E deixa eu ver a hora. Fazer a última pergunta aqui, gente. Conseguir avançar. Eu acho que na sexta-feira eu vou conseguir terminar, hein? Deixa eu ver. Eu acho que... Ixi, não tem muito ainda. Mas eu acho que sexta-feira eu consigo. Então vamos lá para a última pergunta de hoje. É obrigatório que os banheiros PNE sejam separados para atender sexo masculino e feminino? Sim e não. Sim e não, depende. Porque quando você vai fazer uma avaliação de acessibilidade, tanto projeto quanto adequação, você tem que entender quais são... primeiro a gente faz uma avaliação da quantificação de sanitários acessíveis que você deve ter em espaços e edificações. E isso vai depender de qual é a classificação da sua edificação quanto ao uso. Então, se você tem uma edificação
de uso coletivo, você vai ter uma quantificação que você vai precisar fazer ali. Se você tem uma edificação que é um espaço de uso público, você vai ter uma outra classificação que você vai colocar ali. Então, vai haver situações que você pode colocar um único sanitário acessível que vai atender tanto ao masculino quanto ao feminino, pode ser um sanitário feminino e masculino acessível. Vai haver situações que você vai precisar fazer essa separação aí, né, por sexo, vai ter o sanitário masculino acessível e ter o sanitário feminino acessível, e isso vai depender de um monte de fatores que você vai precisar olhar. Lá na norma, na NBR 9050, se eu não me engano, é a tabela 7. Acho que é a tabela 7. E também na legislação, no Decreto Federal 5296, deixa eu pegar minha norma aqui. Lá no Decreto Federal 5296, você vai ter também o parâmetro necessário de como que você vai fazer essa classificação aí, essa quantificação dos sanitários acessíveis que você vai precisar implementar aí no seu espaço ou na sua edificação. Quer ver? Deixa eu pegar, acho que é a tabela 7 mesmo. Então, isso mesmo, tabela 7. Número mínimo de sanitários acessíveis. Então, você deve considerar o que está aqui na NBR, ó, tabela 7. Essa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa tabela 7 aqui, ela vai falar sobre número mínimo de sanitários acessíveis. E você deve considerar também o que está lá no Decreto Federal 5296, tá? Principalmente quando eu falei data, gente, Decreto Federal 5296, 2004. Então, lá tem um parâmetro de quantificação. Então, a partir de quando que vale aquele parâmetro? 2004, que é a data de publicação, e eu acho que a vigência, eu acho que é a partir da data de publicação. Eu acho que tem um prazo para algumas implementações, mas 2004, né, gente? Nada vai ser 20 anos para implementação. Então, você tem que considerar o que está lá também. É lá no Decreto Federal 5296. Não, aí eu não vou saber qual artigo, mas ele é curtinho, você vai conseguir achar lá. Só para dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu tenho uma edificação, aqui tabela 7 da NBR 9050, uma edificação de uso público a ser construída, vai precisar, ó, 5% do total de cada peça sanitária com no mínimo um para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitário. Entendeu? Então, nesse caso aqui, que é uma edificação de uso público a ser construída, eu preciso ter essa separação aqui por sexo, masculino e feminino em cada pavimento. Agora, se é uma edificação de uso coletivo existente, eu vou precisar ter uma instalação sanitária onde houver sanitário, uma instalação sanitária acessível. Então, nesse caso aqui, vai ser um sanitário acessível, pode ser masculino e feminino, um só, nesse local aqui, se for uma edificação de uso coletivo existente. Então, aqui eu tenho várias classificações. Então, você vai, faz a consulta e consegue ver aqui qual é a quantidade, se vai precisar ter essa separação por sexo aí na edificação que você estiver trabalhando aí, projetando. O que mais? Posição de papeleira saboneteira para esse público. Posição de papeleira saboneteira vai ser na faixa de alcance acessível, a altura dessa faixa de alcance. Entre 1,20 m e 1,60 m. Também está aqui na seção 7. Gente, eu amo essas questões técnicas. Deixa eu colocar aqui. Essa seção 7 da norma, gente, vai trazer toda a informação relacionada a instalações sanitárias acessíveis. E instalações sanitárias acessíveis não são somente os sanitários acessíveis. Fala também de banheiros, sanitários coletivos, aqui, ó, sanitários acessíveis. Então, aqui, se você pegar essa pergunta que foi feita aqui, ó, gente, é um monte de pergunta na mesma pergunta. Então, a primeira foi essa questão da divisão por sexo. Agora, a posição da papeleira saboneteira para esse público são acessórios em sanitários acessíveis e coletivos. Você pegar o item 7.11 aqui, essa é a posição, falei entre 1,20 e 1,60, falei errado. É entre 80 e 1,20 m, tá, gente? Aqui, ó. Entre 80 e 1,20 m, você vai ver aqui na tabela 122, tabela não, figura 122, você vai ter aqui essa ilustração e vai mostrar qual é a posição desses acessórios em sanitários acessíveis e coletivos. Então, eu tenho aqui porta-objeto, cabide, saboneteira, toalheiro, espelho, papeleiro. Então, todos esses acessórios em sanitários acessíveis e coletivos vão precisar estar nessa faixa de alcance acessível entre 80 e 1,20 m. 80 e 1,20 m. 1,20 m, 1,60 m é alcance manual para a pessoa com deficiência visual, em pé para a pessoa em pé. Nesse caso aqui, é entre 80 e 1,20 m essa faixa de alcance acessível. Em eventos públicos, como feiras e shows, o que é obrigatório?
todos os requisitos de acessibilidade são obrigatórios. É tudo obrigatório. Só que para você entender quais são os elementos efetivos que você vai precisar colocar, você tem que fazer um exercício de pensar como que as pessoas vão utilizar aquele evento, como que elas vão, quais são as ações que elas poderão tomar naquele espaço que você está projetando, nesse evento aqui. Então, se você tem um evento, você vai ter o espaço ali do público. Tem elementos de acessibilidade que você vai precisar implementar. Você vai precisar colocar os assentos reservados ali para uso preferencial para pessoa com deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida. Então tem toda uma legislação, toda a norma também para você entender como que você vai separar, sinalizar esses assentos, qual a quantidade, como eles deverão ser sinalizados. Então você tem essa acessibilidade que você vai colocar aí na parte do público, considerando eventos. Tem o acesso deve ser acessível. A acessibilidade para evento, gente, é muita coisa que deve ser considerada. Você tem que pensar em toda a experiência das pessoas que irão participar daquele evento, não só como espectadores, mas também as pessoas que vão ali se apresentar, trabalhar naquele evento. A acessibilidade deverá ser trabalhada. Então você vai ter que ter, por exemplo, os sanitários. Você vai precisar ter sanitário acessível. Você vai ter, o público ali, ele vai precisar se deslocar ali naquele espaço. Vai precisar ter o local que ele vai estar para poder ter acesso ao que será apresentado ali. Se for um show, se for se for um evento de palestras, se for um cinema, uma apresentação que seja, um debate, o que for. Aquele evento ali, tudo que for proposto ali deve apresentar elementos da acessibilidade, tanto considerando a acessibilidade daquele espaço físico onde será realizado aquele evento, quanto considerando a experiência que será proporcionada ali naquele evento. Então, até bloco de carnaval pode ter acessibilidade ali trabalhada. Se é uma peça de teatro, a acessibilidade, eu tenho que pensar na acessibilidade, a comunicação, como a informação será passada para os espectadores ali daquela peça teatral. Então, como os eventos culturais eles são diversos, há muitas possibilidades, existe uma linha de raciocínio que a gente pode traçar para você conseguir fazer com que esse evento seja acessível, considerando tanto o espaço em que ele será realizado ali, quanto a experiência que será passada ali naquele evento, a experiência que o público terá naquele evento ali. Então, em todas essas etapas, deverão ser considerados os elementos da acessibilidade, tá? Desde o acesso até a experiência que a pessoa vai fazer ali, uma ida ao banheiro, vai beber uma água, vai conseguir acessar o local que você colocou ali, os locais que serão acessíveis, quais serão esses locais, qual o tamanho deles, qual a quantidade de pessoas que poderão estar alocadas ali, como elas vão fazer para se deslocar. Gente, é muita coisa. E existe sim uma linha de raciocínio que a gente pode traçar para ter uma compreensão melhor. E eu vou falar sobre isso lá na jornada de edificação acessível. A maneira que eu trago de você conseguir implementar esse requisito de acessibilidade de um jeito muito mais fácil, mais simples, mais natural, tá bom? Bom dia, Daniel, tudo bem? Deixa eu continuar aqui. Essa pergunta dentro da pergunta, eventos públicos como que é obrigatório, mas todos os elementos de acessibilidade são obrigatórios em eventos também, tá, gente? Piso tátil. Tenho dúvidas para dimensionar e posicionamento, especialmente em portas e curvas. Vamos lá, gente. Essa impressão que a gente tem de que a gente deve colocar o piso tátil em portas, ela é equivocada. E ela vem da acessibilidade de achismo, tá? As pessoas acham que devem colocar o piso tátil em portas. E elas devem achar isso porque em muitos locais é comum você ver aquele piso tátil de alerta maroto colocado em portas. E esse piso tátil em portas, ele não é obrigatório. Não existe em lugar nenhum da NBR 16537 falando que você deve colocar o piso tátil de alerta em portas. Porém, ele existe aí em muitos locais, né? É muito comum você ver esse piso tátil em portas. O que pode acontecer é que, às vezes, aquela porta, né, aquele acesso, pode apresentar um desnível, um degrau, algum desnível aí. E esse desnível, sim, deve ser sinalizado com piso de alerta. Mas não por causa da porta.
por causa do desnível, que é um obstáculo, é uma situação perigosa que deve ser sinalizada. Então, piso tátil em porta não tem essa obrigatoriedade. Agora, em curva, piso tátil em curva. Essa questão do piso tátil em curva, existem alguns artifícios que são apresentados lá na NBR 16537 que vão possibilitar que você elabore ali o traçado, o layout do seu piso tátil no espaço que você esteja sinalizando, tá? Então, quando você está sinalizando, né, colocando o piso tátil, vou trazer aqui bem brevemente como que isso é feito. Veja bem, se você precisa fazer a sinalização tátil no piso de um espaço ou de uma edificação, você deve considerar alguns fatores, tá? Então, quando você fala do piso tátil de alerta, a sua implementação é categórica. Ó, meu piso tátil direcional tá ali no chão. Agora, o alerta, você tem lá, preto no branco, coloque nessa situação. Deixa eu pegar o alerta aqui. Coloque nessa situação, naquela situação. Implemente aí o piso tátil. Aqui, tem um aqui, ó, de alerta. Você vai colocar esse piso tátil de alerta, você tem lá na NBR 16537 todos os locais onde é obrigatório você fazer a instalação desse tipo de piso tátil aqui. E onde será? Desníveis, né? Início e final de escadas e rampas. Você precisa sinalizar elementos suspensos. Você tem que sinalizar a posição ali para a utilização de algum equipamento. Então, existem todas, né? Essa e outras também, situações que você deve colocar esse piso tátil aqui de alerta. O direcional também ele é obrigatório, só que não é tão categórico a maneira que você vai precisar implementar o piso direcional. Deixa eu ver se tem um direcional aqui. Tem um direcional. O piso direcional, que é esse aqui dos risquinhos. Esse aqui, esse piso direcional. Não é tão categórico assim. Então, ele vai precisar ser implementado em algumas situações. E se você está sinalizando um espaço, você tem que pensar que na utilização daquele espaço, como as pessoas vão interagir com aquele espaço ali, tá? E essa sinalização direcional vai auxiliar nesse deslocamento, mas não é em todos os locais que você vai precisar colocá-lo, tá? Não são em todos os locais. Quais são os locais que você vai precisar colocar esse piso direcional? Você vai precisar colocar quando você não tem nenhuma outra referência edificada. Então, se você tem um espaço um espaço mais confinado, que tá lá cheio de corredores, imagina um corredorzão lá, um corredor, a pessoa vai passar por um corredor. E é comum a gente ver esse piso direcional aqui em corredores. Só que quando você tem um corredor, provavelmente você vai ter aquela parede ela vai servir como referência edificada. Então, uma pessoa com deficiência visual, ela vai ali tateando a parede com a bengala de rastreamento e ela vai conseguir se deslocar ali por aquele corredor. Então, não é um local que você precise colocar o piso de alerta pelo fato de a pessoa já ter uma outra referência. Agora, imagina quando você está em um espaço aberto, um espaço amplo, a pessoa se deparou em um acesso aqui, tem um saguão, ela vai, sei lá, buscar o atendimento lá no balcão de atendimento e ela não tem nenhum tipo de outra referência. Você vai precisar dar essa referência com o piso direcional. E essa referência, o layout que você vai traçar lá para poder dar essa referência, ele tem a ver com como as pessoas estão utilizando aquele espaço ali. Então, observe naturalmente qual é o caminho que as pessoas vão fazer na utilização daquele espaço. Qual é a dinâmica de utilização do espaço para trazer uma terminologia do meu método, que é o mapa da acessibilidade. Então, você vai compreender quais são as áreas de circulação que as pessoas vão utilizar de acordo com a funcionalidade ali daquele espaço. Então, se é um simples deslocamento para um balcão de informação ou para o balcão de atendimento, você vai lá e vai fazer a sua sinalização, o seu layout, de modo que as pessoas sejam direcionadas para aquele balcão de informação ou balcão de atendimento. Se você tem outros elementos naquele espaço que fazem parte da circulação daquele espaço, você vai elaborar um layout de piso tátil que vai mostrar como vai funcionar essa área de circulação, exceto quando você encontrar uma referência edificada.
Tá? Então imagina, a pessoa chegou aqui, dependendo da natureza da edificação, você é obrigado a colocar lá o mapa tátil, que deve ser a primeira informação que a pessoa vai ter ali no acesso à edificação. Então você faz um direcionamento para o mapa. A pessoa vai conseguir pegar as informações que ela precisa no mapa, a partir do mapa ela vai fazer o que ela precisará naquela edificação, que seja ou ir para um balcão de atendimento, ou se deslocar para o acesso, um acesso por catraca, ou se deslocar para a circulação vertical, ou os elevadores, ou a escada. Então, esse direcionamento deverá ser sinalizado, deverá compor o seu layout de sinalização com o piso direcional. E esse layout de utilização, ele vai ser composto pelo piso direcional associado ao piso de alerta. Porque quando você tiver mudanças de direção, e entra aqui o que você está perguntando, curvas, né? Pode ser que você precise fazer uma mudança de direção, que ela poderá ser feita utilizando simplesmente somente o piso direcional, ou ela poderá ser composta pelo piso de alerta associada ao piso direcional. Deixa eu pegar minha norma aqui para mostrar uns exemplos aqui para vocês. Vou pegar aqui a minha 16537. Onde que é essa aqui mesmo? Essa aqui, ó. Essa, 16537, 2024. Essa última revisão dela. Então, aqui na 16537, eu tenho essa parte aqui, ó, que vai mostrar como que você vai fazer mudanças de direção. E existem algumas maneiras, você tem opções de circulação lá no espaço que você esteja projetando. Então, se você tem uma virada, uma mudança suave aqui, ó, você pode fazer simplesmente com o piso direcional. Você não tem que colocar o alerta para compor, mas é esse ângulo aqui que é o limite que você vai poder usar. Esse ângulo máximo aqui, ó, vai ser de no máximo 30 graus. Então, essa variação vai ser entre 150 e 180 graus. Então, 180 graus é reto, quando você precisa virar um pouquinho aqui até 30 graus, você pode fazer a composição dessa forma aqui para poder fazer as suas curvas que você está colocando aqui. É uma possibilidade, né? Agora, quando você tem uma mudança de direção acima de 30 graus, aí você precisa utilizar o piso de alerta fazendo essa composição aqui, tá? Em que um dos elementos, em que uma das chegadas aqui vai estar ortogonal ao piso de alerta e a outra ela vai fazer aqui a curvatura que você precise, tá bom? E aqui tem outras opções considerando mudando mais de uma opção de deslocamento. Aqui mudança em duas direções, aqui quando eu tenho 3 opções de deslocamento e quando eu tenho 4 opções de deslocamento, também eu tenho essa possibilidade aqui, tudo mostrado aqui na NBR 16537. Agora, se você tem um espaço que ele vai ter uma trajetória circular, uma trajetória curva ali mesmo, você pode fazer, desde que você precise sinalizar o sentido de caminhamento ali daquele espaço, você pode acompanhar com o piso direcional sem fazer mudanças muito angulares ali, também é uma possibilidade. E a pessoa vai conseguir se deslocar ali naquele espaço com autonomia e com segurança. Então, gente, eu tenho os elementos que estão aqui na norma e eu tenho uma avaliação que é feita de maneira particular para cada espaço e para cada edificação. Então, uma solução que vai servir para uma edificação X já não vai servir para uma edificação Y, porque eu preciso fazer o quê? Dominar o referencial técnico, pegar aquela informação e levar para a realidade do que eu estiver projetando ou do que eu estiver adequando, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Falei demais, ó, quase 8h30 já, meu Deus do céu. Falei demais hoje, né? Extrapolei aqui o meu tempo, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Aproveito para reforçar o convite para você participar da Jornada de Edificação Acessível, que vai começar na semana que vem. Toda essa semana nós estamos fazendo as lives de aquecimento, então já teve uma na segunda, teve uma ontem, hoje terei as lives, não falei do horário, né? As lives de aquecimento são sempre às 18 horas, então hoje teremos lives de aquecimento também. Eu tô sem a programação aqui, mas teremos lives de aquecimento hoje também, e a Jornada de Edificação Acessível, onde eu vou ensinar os primeiros passos para arquitetos e engenheiros profissionais da construção de modo geral, os primeiros passos para se tornarem referências em acessibilidade arquitetônica, dominarem o referencial técnico da acessibilidade, saberem como que vão pegar a informação e utilizarem na sua realidade profissional onde for necessário, tá? Então é isso, gente. Vejo vocês hoje ainda, 18 horas, teremos a live de aquecimento e é isso. Um beijo para vocês.